Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a revisão de doenças hipertensivas na gestação. É um tema massa para a gente aprender, tem pouquíssima coisa de decorar e a gente vai sair daqui entendendo tudo para acertar as questões com a maior facilidade do mundo, tá? Isso é um tema que geralmente tem bastante controvérsia entre as referências. Eu trouxe para vocês aqui o que a gente tem de mais moderno, que foram as atualizações do EICOG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, e da FEBRASGO, ambos de 2019, então tá bem recente para a gente ver, tá? A gente começa com essa questão, tentem responder. E aí a gente parte para o começo da importância desse assunto, gente. Por que esse assunto cai tanto em prova? Por que ele está lá em toda a prova de residência que a gente faz? Porque na vida real ele também é muito importante, gente. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia são responsáveis por 10 a 15% das mortes maternas diretas. Isso daí vai aumentar, a morbimortalidade vai aumentar se for uma localidade com piores índices socioeconômicos. No Brasil, a gente tem também a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, as doenças hipertensivas de uma forma geral, como a principal causa de morte materna, tá? São doenças de extrema gravidade, associadas a morbidade e mortalidade maternas enormes, com insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, insuficiência renal. A gente também tem uma mortalidade enorme fetal, a gente tem principalmente fatores associados à prematuridade e à insuficiência placentária, que são muito importantes nesses pacientes. Lembrem que muitas vezes na conduta, a gente vai ver no final da aula, a gente precisa antecipar o parto dessas gestantes, então tem muita prematuridade envolvida, tá? Para a gente entender melhor esse assunto, a gente precisa saber, gente, os detalhes da fisiopatologia da pré-eclâmpsia. O que é que acontece? Normalmente, numa mulher não grávida, a gente tem aqui as artérias espiraladas irrigando o endométrio e o miométrio daquele útero, tá? Isso é uma paciente normal que não está grávida. Esses vasos normalmente são vasos de alta resistência, são artérias fininhas. Quando a gente tem uma gravidez, a gente tem um aumento, um remodelamento dessa arquitetura vascular dessa região, fazendo com que as artérias espiraladas aumentem seu lumen. A gente chama isso de invasão trofoblástica, é o evento que o trofoblasto, que a placenta promove, desse remodelamento das artérias espiraladas, tá certo? Lembrando que essas artérias, elas são ramos da artéria arqueada, que é ramo da artéria uterina, tá? Então, esse remodelamento, a gente vai chamar de duas ondas, a primeira e a segunda onda de invasão trofoblástica, porque a gente lembra que é o trofoblasto quem vai incentivar esse remodelamento. A primeira onda geralmente acontece aqui, ó, entre 6 e 12 semanas de idade gestacional, lá ainda no primeiro trimestre. Nessa primeira onda de invasão trofoblástica, a gente tem aqui, ó, o aumento do lumen dessas artérias no endométrio. Quando chega lá já no segundo trimestre, geralmente entre 16 e 20 semanas, alguns autores falam que já começa a partir de 12, a gente tem a segunda onda de invasão trofoblástica, quando esse remodelamento pega também essas artérias espiraladas aqui já, ó, no miométrio. E o que acontece na paciente com pré-eclâmpsia? Não ocorre essa segunda onda de invasão trofoblástica. Então, a gente tem o aumento dessas artérias só aqui, ó, no endométrio. Então, elas continuam tendo uma resistência maior. O lumen das artérias espiraladas é menor. E qual é a consequência disso? A gente tem menos sangue chegando na placenta. Tá certo, gente? Então, entendam isso. Se uma paciente normal, uma gestante normal, tem até a 20ª semana para acontecer a segunda onda de invasão trofoblástica, e a paciente com pré-eclâmpsia não tem essa segunda onda de invasão trofoblástica, a gente entende que todos os sintomas que a gente tiver de pré-eclâmpsia serão sempre após 20 semanas, tá? Então, a gente vai ter esse hipofluxo placentário que vai gerar toda a cascata de eventos que culminam na pré-eclâmpsia. Então, vamos pensar comigo. A gente tem a ausência da segunda onda de invasão trofoblástica, que deveria acontecer até 20 semanas. Isso leva a uma isquemia, uma hipóxia placentária. E essa hipóxia, como tudo no corpo da gente, começa a causar um estresse oxidativo. A isquemia causa esse estresse oxidativo. Tendo estresse oxidativo, o que é que a gente tem? A liberação de um monte de fator inflamatório, gente. Fatores inflamatórios, antiangiogênicos, e aí a gente tem como repercussão disso a diminuição de prostaciclina e óxido nítrico, que normalmente fazem vasodilatação. Então, se eles estão diminuídos aqui, a gente vai ter o quê? Uma vasoconstricção. Essa vasoconstricção é sistêmica, gente. Da cabeça aos pés dessa paciente, vai estar em vasoconstricção, que é o que vai levar à hipertensão dessas pacientes.
Não só isso, a gente vai ter também um aumento do tromboxano A2, que além de piorar essa vasoconstricção, também vai favorecer a formação de pequenos trombos, vai piorar a ativação plaquetária que já existiria nessa paciente para formar pequenos trombos, tá? Então, enquanto está nessa fase daqui, a gente diz que é uma fase pré-clínica. Essa paciente não tem sinal nem sintoma nenhum. A partir daí, a partir de toda essa cascata de eventos, com a vasoconstricção, com o aumento de tromboxano A2, a gente começa a ter lesão endotelial, tá? É uma endoteliopatia sistêmica, gente. De novo, da cabeça aos pés dessa paciente, a gente vai ter endoteliopatia. E essa endoteliopatia vai fazer o quê? Começar a ter perda de líquido do intravascular para o extravascular, perda de líquido para o terceiro espaço. Isso causa o quê? Edema, que é tão típico dessas pacientes, tá? Isso causa também algumas lesões de órgão-alvo, principalmente órgãos que têm capilares mais fininhos. Uma das principais consequências disso, das lesões mais típicas dessas pacientes, é a glomerulendoteliose. É essa endoteliopatia que a gente tem nos capilares glomerulares lá renais, tá certo? E isso daqui vai ser o grande responsável por uma característica tão típica da pré-eclâmpsia, que é a proteinúria, tá certo, gente? Então, vamos ver aqui, entendendo isso, vamos ver quais são os fatores de risco para essas pacientes, porque a gente tem que ficar de olho nisso. A gente fazendo o pré-natal de uma paciente, a gente tem que ficar de olho se ela tem ou não fatores de risco para a pré-eclâmpsia. A gente já entendeu a fisiopatologia, fica mais fácil de entender esses fatores de risco, tá? Primeiro, e um dos mais importantes, se essa paciente é nuligesta, se é a primeira gestação dela. Existem teorias falando que a gente tem um fator imunológico muito importante. Então, se essa paciente está tendo contato com os antígenos do pai pela primeira vez, ela desenvolve com mais facilidade aquela cascata inflamatória. Tá? Então, pensem comigo, tanto a primeira gestação dessa paciente como a primeira gestação com um novo parceiro vão favorecer isso, porque esse novo parceiro tem outra carga genética, outra carga de antígenos, tá? Então, tanto o novo parceiro quanto se essa paciente é nulípara, se é a primeira gestação dela, tá? Imaginem comigo se essa paciente tem uma gravidez gemelar. Por quê? Se aquela isquemia placentária ocorre com uma placenta, imagina se naquele útero tem 2, 3 placentas. A gente precisaria de um fluxo sanguíneo muito maior. Então, a isquemia vai ser maior, a liberação de fatores inflamatórios também vai ser maior. Então, a gente tem um risco maior de pré-eclâmpsia. A mola, por que é que a mola está aqui com um asteriscozinho para a gente lembrar? Na mola acontece todos os eventos, toda a fisiopatologia, ela é antecipada. Lembra que na mola a gente tem um beta-HCG lá em cima, a gente tem uma massa placentária enorme, então a gente tem tudo de forma antecipada, inclusive a pré-eclâmpsia. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, que a gente só vai ter depois de 20 semanas, na mola, e exclusivamente na mola, a gente pode ter de forma antecipada, tá certo? Se essa paciente tem uma história pessoal ou familiar de pré-eclâmpsia, familiar a gente considera principalmente na mãe ou na irmã da paciente, tá? Uma história pessoal de pré-eclâmpsia é um dos maiores preditores de ter pré-eclâmpsia na gestação atual, gente. Ela já tem aquelas alterações, ela já sofreu essa endoteliopatia, ela já teve toda aquela alteração vascular uterina ali para formar pré-eclâmpsia na gestação anterior, então ela está muito mais suscetível nessa agora. Se essa paciente já tem um endotélio ruim, gente, lembra que a fisiopatologia, a base da doença, é uma endoteliopatia. Se ela já tem um endotélio ruim, porque ela é hipertensa, ela é diabética, ela tem lúpus, ela tem trombofilia, ela tem SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide, ela já tem um endotélio ruim, ela já tem uma formação de trombos, gente, é muito mais fácil de ter pré-eclâmpsia nessa gestação, tá? Se ela é obesa, a gente vai considerar a obesidade aqui, um IMC acima de 30, e a gente vai considerar que a paciente obesa, ela tem uma inflamação crônica. Então, todo esse processo inflamatório vai acontecer com mais facilidade. Se essa paciente tem uma idade, algumas referências falam acima de 35, outras acima de 40 anos, também aumenta a chance. Se ela já tem uma doença renal, é claro, pelo mesmo motivo da endoteliopatia pregressa, tá certo? Dela já ter alguma doença, alguma comorbidade renal, aumenta a chance também. Se essa paciente fez alguma reprodução assistida, se essa gestação foi fruto de uma reprodução assistida, porque a gente tem também uma teoria imunológica falando que nesse caso a gente vai ter uma exposição maior a esses antígenos do pai, então a gente tem uma cascata inflamatória maior. E se essa paciente tem SALS, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela já tem uma hipóxia, já tem momentos de hipóxia durante o dia. Então, ela estaria também mais sujeita a esse hipofluxo, a essa cascata inflamatória, tá certo, gente? Isso daqui é o básico, a gente tem que saber desses fatores de risco e a gente tem que saber uma pegadinha de prova que cai e cai muito, gente. Qual é ela? O tabagismo. A gente sabe que a paciente tabagista, ela costuma ter uma massa placentária maior, ela costuma ter um hipofluxo, até uma insuficiência placentária, o que
faria a gente entender que essas pacientes teriam maior predisposição à pré-eclâmpsia. Mas, na verdade, na prática, o que a gente vê, e não se sabe muito bem porquê, é que essas pacientes têm fator de proteção. A gente não vai indicar, obviamente, o tabagismo para nenhuma gestante, mas as que são tabagistas, elas têm fator de proteção, tá? Então, conhecendo esses fatores de risco, a gente consegue determinar de certeza quem vai ter pré-eclâmpsia, quem não vai ter? Não consegue, gente. Existem até alguns exames chamados de biomarcadores que tentam mostrar para a gente a predição da pré-eclâmpsia, mas nenhum deles consegue ser taxativo de verdade, não. E nenhum deles está indicado para a gente fazer de rotina no pré-natal das gestantes, tá? Dentre eles, eu quero que vocês saibam o Doppler das artérias uterinas. No Doppler, a gente vai avaliar as incisuras protodiastólicas, gente. São alterações que mostram que aqueles vasos, as artérias espiraladas e principalmente a artéria uterina, tem uma maior tensão, uma força maior nesses vasos que geralmente são já mostrando a diminuição do lumen deles esperado para aquela idade gestacional, tá? Então, se a paciente tem essas incisuras protodiastólicas, ela tem uma chance maior de evoluir com pré-eclâmpsia. A grande utilidade desse exame não é determinar a paciente que vai ter pré-eclâmpsia, é excluir aquela que não vai. Então, a gente diz que é um exame que tem um alto valor preditivo negativo. Se o Doppler de artérias uterinas dá normal, a gente fica mais tranquilo. Mas se ele dá alterado, não necessariamente essa paciente vai evoluir com pré-eclâmpsia, tá? Então, vamos responder aquela questão. A questão do PSU Minas 2019 era uma paciente de 28 anos que estava no primeiro parto, teve pré-eclâmpsia. Ela está agora na segunda gravidez, ela teve a segunda gravidez, não teve nenhum problema, sendo que agora ela está num novo relacionamento, olha aí, um fator de risco, um novo parceiro. E ela disse que a mãe dela e a irmã também tiveram pré-eclâmpsia. Então, ela teve pré-eclâmpsia, fator de risco, história familiar também é fator de risco, e um novo relacionamento, ou seja, filho de um novo parceiro, fator de risco também. E aí a questão pergunta pra gente qual não se associa ao maior risco de pré-eclâmpsia nessa paciente. Quando a gente olha as alternativas, todas elas são fatores de risco. Histórico familiar, idade de gestante, pré-eclâmpsia na primeira gestação e o primeiro filho com o parceiro atual. Mas o que a questão estava perguntando para a gente é qual essa paciente não tinha. Essa paciente não tem um fator de risco e idade, já que ela tem 28 anos. 28 anos não é fator de risco. Geralmente a gente considera a partir de 35, 40 anos, tá bom?